Aqui em casa sempre foram eu, minha mãe e meu pai. Minha mãe, para mim, era uma mulher admirável, uma mulher muito guerreira. Ela trabalhava aqui em casa e meu pai trabalhava fora. Meu pai saía de casa às 7 da manhã, trabalhava em outra cidade, só chegava em casa 7, 8 da noite. Todos os dias essa luta. Minha mãe, por outro lado, ficava aqui em casa, cuidava de mim, que já dei muito trabalho, cuidava da casa, uma casa grande, casa de herança da família, que tinha não sei quantos quartos. E minha mãe dava conta de manter essa casa sempre muito bem organizada, muito bem arrumada. Fora a luta ainda de me auxiliar com os estudos, me levar para colégio, alimentação, tudo isso. Então eu olhava para os meus pais e dizia assim: nossa, como eles são esforçados, guerreiros. Eu espero realmente crescer e ser também uma pessoa assim no futuro. Uma pessoa que não tem medo de trabalhar, uma pessoa dedicada em tudo aquilo que faz. Porém, aconteceu um fato lá em casa que a minha admiração por minha mãe foi por água abaixo. Naquele momento, é como se a minha mãe, essa mãe que eu admirava tanto, tivesse morrido para mim. E agora eu tinha ao meu lado uma mulher estranha, uma mulher ruim, sabe? Foi assim que eu passei a vê-la. Deixa eu contar para vocês o porquê dessa mudança. Então, gente, como eu já falei, né, meus pais sempre foram muito trabalhadores. Meu pai na rua, a minha mãe em casa. Realmente, meu pai, o único dia que ele estava dentro de casa com a gente era os domingos. Sábado ele também trabalhava meio turno. Então, a maior parte do tempo era sempre eu e minha mãe. Eu tinha um grande amor por eles, mas por minha mãe era uma coisa diferenciada. Minha mãe, ela cuidava muito bem de mim, era uma pessoa muito querida, era uma pessoa que, para mim, era um exemplo. Um certo dia, estávamos nós duas em casa e minha mãe fazendo uma coisa ou outra e eu tentando ajudar, porque tudo isso aconteceu quando eu tinha 12, 13 anos, ainda era uma menina. Eu tentava ajudar em casa com tudo que eu pudesse. Ela me ensinava uma coisinha aqui, outra ali, eu tentava ajudar minha mãe, além de eu estudar muito. Então, de repente, a gente escutou um estouro, pá, lá no tanque. Quando a gente correu para olhar, um cano que levava a água do tanque para nossa casa havia estourado. Só Deus sabe como. Nisso foi água para todo canto. O tanque da gente, nossa, praticamente secou. E minha mãe ficou desesperada. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sem água no tanque, como é que vamos ficar? Tem que desligar tudo, porque não pode ligar para a água chegar com o tanque, com esse tubo aí quebrado. Então minha mãe pegou o telefone e falou: deixa eu ligar aqui para uma pessoa que eu conheço que vai poder me ajudar. Eu nem ligava muito com aquilo ali, né? Não dei muita importância. Sei que ela ligou para um rapaz. Vou chamar esse rapaz aqui de João. Então ela ligou para esse rapaz e pouco tempo depois esse encanador chegou lá. Lembro que minha mãe abriu a porta e minha mãe ficou muito sorridente quando esse homem chegou. Muito feliz. Eu imaginei logo que ela já conhecia ele pela reação que ela teve. Ela me apresentou. Olha, João, minha filha. Ele brincou comigo, elogiou. Nossa, tão bonita quanto a mãe. E os dois foram lá para dentro resolver essa questão. E eu fiquei na sala, sentei, comecei a brincar, tá de dominó naquela época. E aí minha mãe conversando, dando muitas risadas, e ele também. Aquele papo todo que eu nunca tinha visto minha mãe com um homem assim. E eu estranhei. Não vou mentir, eu sempre fui muito assim, atenta a tudo, desde muito nova. Dizem que eu puxei meu pai. E eu fiquei muito atenta. E os dois conversavam, ria e começaram a consertar. E minha mãe de repente falou: minha filha, vá para o quarto estudar. Vá que tem tarefa de amanhã.
Eu sempre obedeci muito os meus pais. Para mim, uma palavra dita, não havia questionamento. Subi para o quarto. Nesse subir para o quarto, fiquei lá, mas ouvido lá embaixo. Ouvia muitas risadas, muitas conversas. Minha mãe preparando o lanche para esse rapaz e conversando e falando de coisas do passado, falando sobre alguma amizade antiga. Ou seja, ali ficou comprovado que eles se conheciam já há muito tempo, mas eu nunca tinha visto aquele homem, nem ele nunca tinha ido lá em casa. Pararam de conversar e eu desci as escadas de fininho. Quando eu desço a escada e chego na cozinha, eu pego a minha mãe e esse João encanador aos beijos. Aqueles beijos que eu só tinha visto em novela, porque nem ela com meu pai eu nunca tinha visto daquele jeito. E naquela hora, a minha reação foi: mamãe, tá tudo bem? Ela tomou aquele susto, o rapaz também, olhou para mim e falou: tá tudo bem sim, o que é que tá fazendo aqui? Volte pro quarto agora. Simplesmente isso. E eu voltei pro quarto, triste e desanimada, sem entender. Porque eu pensei, gente, a minha mãe é casada com meu pai. Os dois estão bem. Eu tinha 13 anos, gente. Com certeza era 13 anos. Eu lembro que no colégio eu já ouvi amigas minhas falando sobre separação, falando sobre os pais brigarem, sobre os pais não estarem bem, até de maus tratos. Só que lá em casa, o que eu sempre vi e presenciei era muito amor. Meu pai tratava minha mãe de uma maneira incrível. Eu nunca ouvi meu pai levantar a voz. Meu pai chegava em casa direto com presentes, para mim e para minha mãe. Meu pai trabalhava demais, sim, mas sempre para levar comida para dentro de casa, para dar o melhor para a gente. Meu pai, Senhor, era minha mãe aqui, Deus no céu, da forma que ele era com minha mãe. Carinho, o respeito, o amor. Quando a gente saía todo mundo junto aos domingos, eu olhava para eles e ficava feliz de ver a união dos dois. E para mim, os dois estavam felizes. Então, quando eu via minha mãe fazendo aquilo ali, eu fiquei me fazendo tantas perguntas sem entender o que estava acontecendo. Sem entender. Então, minha mãe continuou lá com esse homem e demorou bastante. Demorou e eu saí do meu quarto mais uma vez. Quando eu saí do meu quarto, eu ouvi um barulho vindo do quarto dos meus pais. E, gente, só de lembrar do que eu ouvi e desse dia, eu fico com tanto nojo e tanta raiva da minha mãe. Minha mãe levou esse homem pro quarto dela e do meu pai. E eles partiram pro finalmente. Eu consegui ouvir os dois, aquele barulho que eu não preciso relatar aqui. E eu fiquei com o ouvidinho assim na porta, ouvindo. E o barulho era intenso. E um bom tempo. Pareciam que eles estavam em um hotel. De tão tranquilos que eles estavam. E minha mãe não estava nem se importando. Eu estava ali dentro de casa. Não estava nem aí. E eu me sentia tão mal. Minha mãe estava errando e quem estava sentindo culpa era eu. Porque eu só pensava no meu pai. Depois que esse homem foi embora, a minha mãe foi lá no meu quarto. E eu nunca esqueço daquele dia. Foi o dia que eu passei a olhar minha mãe com outro olhar. Minha mãe se transformou em outra pessoa, uma pessoa ruim. A minha mãe, ela me ameaçou. A minha mãe, ela me colocou de castigo. E ela disse que se eu contasse qualquer coisa para qualquer pessoa ou para o meu pai, que eu ia me arrepender muito. E que eu tinha que ser sempre a favor dela, que era minha mãe. E que era uma mulher. E que mulher ajuda mulheres. Que eu tinha que ficar de boquinha calada. E se por um acaso eu abrisse qualquer
coisinha pro meu pai, que ela ia me mandar morar com uma tia minha, lá de um interior longe, uma tia que eu não suportava. E que ia me mandar para longe, que ela ia assumir no mundo que meu pai jamais iria estar criando eu sozinha. Eu, gente, com a idade que eu tinha, o que é que eu poderia fazer? Eu era uma criança, totalmente dependente. Meu pai trabalhava todo santo dia, só estava comigo aos finais de semana. Era minha mãe que estava comigo todos os dias. Eu simplesmente tive que obedecer, até porque minha criação foi essa. Obedecer o pai e a mãe. Fiquei calada, não falei nada para o meu pai, só que aquilo ali mudou a minha vida. A partir daquele dia, eu comecei a ser uma garota totalmente calada, ficava no quarto o tempo todo, não conversava mais com meu pai porque eu sentia que eu estava traindo meu pai. Eu carreguei uma culpa que não era minha durante muitos anos mesmo. A minha mãe, depois dessas ameaças que fez comigo, entendeu que agora a casa seria algo aberto para ela se relacionar com esse João encanador. Esse homem passou a frequentar nossa casa diversas vezes. Iam direto para o quarto. Eu só via ele chegar. Eu corria para o meu quarto, colocava a música, deitava, chorava e não queria ouvir nada. E perguntava sempre por que minha mãe estava fazendo isso com meu pai. Por quê? E nisso minha mãe traiu meu pai com esse homem por muito tempo. Meu pai nunca soube de nada. Nunca soube de nada. Eu não sei como é que minha mãe fazia as artimanhas. Porque quando meu pai chegava, aquela mãe legal, maravilhosa, voltava a aparecer na frente de meu pai. Tratava meu pai bem, era gentil, era beijo, era carinho, era abraço. Os finais de semana eu tinha que fingir que estava tudo bem, porque meu pai sempre levava a gente para sair. E ainda assim, a minha mãe continuava traindo meu pai. Passou um tempo, anos, na verdade. Começou quando eu tinha 13. Isso veio acabar quando eu tinha uns 16, 17 anos, já entrando, saindo da adolescência, na verdade, nem entrando, saindo da adolescência. Como foi que isso acabou? Acabou porque esse homem morreu. Essa é a verdade. Um belo dia, estava eu em casa com minha mãe, a campainha tocou. Uma amiga dela chegou lá, em prantos, chorando, com essa notícia, que o João tinha tido um infarto em casa e tinha morrido. A minha mãe ficou desesperada. A minha mãe chorou de tal forma que eu nunca vi na vida. Ali eu entendi que minha mãe era louca por aquele homem. Agora eu não entendi por que ela era louca por esse homem e por que ela estava com meu pai ainda. Olha, gente, eu fiquei tão confusa com tudo isso, tão confusa. Eu sei que minha mãe ficou de luto por alguns dias. Quando meu pai chegou em casa, ela lá triste, arrasada, contou para o meu pai que um grande amigo dela tinha morrido, que ela estava mal. Meu pai, coitado, ainda confortando ela, tentando agradar, trazendo um presente, conversando, dando colo, dando carinho. E eu, me desculpe, não me julguem, juro para você, naquele dia eu ri tanto. Eu lembro, meus 17 anos, mas eu ri tanto, gente. E agradeci a Deus e falei bem pouco. Ainda bem que esse homem morreu. Deus que me perdoe, gente. Mas naquele momento ali, eu acho que eu pensei, agora eu não vou precisar mais carregar esse fardo dessas mentiras constantes de enganação para o meu pai. E minha mãe, depois que esse homem morreu, nunca mais levou ninguém lá em casa. Ela levou um bom tempo para se recuperar. Depois disso, ela foi voltando ao normal, mas de certa forma, ela não tinha mais aquela alegria que ela tinha. Algo morreu dentro dela também. Mas na frente do meu pai, ela continuou sendo aquela mulher que ela era. Amável, querida. Comigo, ela nunca parou para sentar, para conversar sobre esse tal encanador, sobre o João. Nunca. Eu também nunca chamei minha mãe para falar sobre isso. Anos e anos passaram.
Hoje eu já tenho quase 30 anos, não moro mais com meus pais há muito tempo, eles estão juntos até hoje, meu pai nunca descobriu, eu também nunca soube de outro relacionamento extraconjugal da minha mãe, e ela vive, né, carregando essa mentira aí nas costas durante muito tempo. Eu, por muitos anos, me culpei. Só que hoje eu não me culpo mais, já entreguei nas mãos de Deus, não poderia fazer nada. E também nunca tive coragem, mesmo depois de adulta, de chamar meu pai e falar. Eu acho que isso aí realmente fica por conta dela. Porém, trato minha mãe com respeito, só que aquele amor, aquela admiração, morreu quando eu tinha os meus 13 anos de idade. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Vocês acabaram de ouvir a minha interpretação de uma história bem polêmica e eu vou deixar essa história para vocês comentarem. Sério, eu tentei me colocar no lugar e realmente é uma situação muito difícil, muito complicada, tudo isso que a nossa amiga, coitada, começou a presenciar, a viver desde lá de trás, quando tinha apenas 13 anos, e isso se prolongou aí por muitos anos. Imagina o trauma que essa moça carregou. Imagine a culpa que ela carregou, sem ter culpa de nada, porque ela foi obrigada a omitir isso, a esconder essa verdade do pai. Só que realmente eu não vi uma saída diferente para ela. Eu não me imaginei realmente como ela podia fazer diferente de tudo isso. Ela no meio, de um lado a mãe que a ameaçou e que estava tendo um caso na frente dela, e do outro lado o pai, que trabalhava muito, que tratava elas muito bem e que para ela sempre foi um bom pai e principalmente um bom marido. Amiga, muito obrigada pelo envio da sua história, pela confiança, de verdade. Eu imagino quanto difícil foi para você estar relatando tudo isso, tá bom? Eu desejo que você consiga realmente superar esse trauma, porque foi difícil, até porque se trata da sua mãe, uma mulher que você admirava muito, pelo menos até os seus 12, 13 anos. E depois você passou a olhar com outro olhar, um olhar negativo, um olhar triste. Realmente não foi fácil para você não, viu? Mas uma coisa eu digo, você não teve culpa, você não tem culpa de nada. O que te resta realmente é fazer o que você fez, entregar nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir toda essa situação. A gente sabe que o que sua mãe fez realmente foi errado, não tem o que se questionar. A gente sabe também que tudo aquilo que a gente faz, né? Temos um Deus lá em cima olhando tudo e ele vai realmente trilhar o nosso destino em cima dos nossos atos, daquilo que a gente fez ou aquilo que a gente faz. Mas de verdade, desejo tudo de bom para a sua vida. Tenho certeza que os nossos amigos aqui, os nossos inscritos, vai deixar aqui os comentários dele com o que eles acham sobre essa história e também vai poder te ajudar bastante com conselhos, com orientações e com opiniões. Tá bom, meu amor? Então é isso, tudo de bom para você e para sua vida. E vocês, meus amados, tudo de bom, tá bom? Muito obrigada por cada um que vem chegando, que vem ficando, que vem compartilhando, que vem comentando. Eu fico muito feliz por cada um de vocês aqui, de verdade. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau!